O ano era 1991. Estamos na era de ouro dos jogos point and click. Títulos como Monkey Island 2, Quest for a Corpus, Police Quest 3, Heart of China, The Adventures of Willy Beamish e Laser Suite Larry 5. Jogos como esses enchiam as prateleiras das lojas e os sonhos dos jogadores da época. Mas entre todos esses lançamentos, havia um jogo que, apesar de ter sido bem recebido pela crítica, nunca chegou a ser um gigante mainstream. Um sucesso moderado, que parecia destinado a ficar na sombra dos maiores clássicos da altura. Até que décadas depois, esse jogo voltou a ser comentado nos cantos da internet, mas não pelo enredo ou pelo humor que o tornaram memoráveis na época, mas sim por um detalhe estranho, que parecia prever a criação do Bitcoin, um símbolo praticamente idêntico ao do Bitcoin. Uma moeda misteriosa com um foguete estampado. Do lado direito, o número 59. Do lado esquerdo, um B com dois traços. E sem esquecer do inquietante olho que parece observar o jogador. Essa é a história do jogo que previu o Bitcoin quase 2 décadas antes. Ou talvez não. Estamos a falar de Space Quest 4, Roger Winkle and the Time Reapers. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, o meu nome é Antônio e você está no Arquivo Mundo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais histórias curiosas do mundo dos jogos e da tecnologia. Enfim, muito obrigado pela atenção, segue o vídeo. E bom, dentro do universo de Space Quest 4, encontramos a moeda chamada Bucazoid, que se tornou um dos maiores easter eggs mais comentados da internet mais recentemente. Ela chama a atenção pelos seus elementos visuais, um foguete estampado, simbolizando uma exploração espacial e aventura, um B com duas barras verticais, surpreendentemente parecido com o logotipo do Bitcoin, e o número 59, que segundo alguns fóruns da internet, podemos encontrar o 59 ou o 33, indicando que possivelmente este número seja a quantidade de moedas que o jogador possui naquele determinado momento, e não propriamente um significado por trás do 59, como alguns fóruns da internet diziam. E sem esquecer do olho misterioso que parece observar o jogador a cada movimento. Para entendermos melhor sobre a Bucazoid, primeiro precisamos de lembrar como funciona a Space Quest 4. Lançada em 1991 pela Sierra Online, é um jogo de aventura point and click. O jogador controla Roger Winkle, um técnico espacial atrapalhado que precisa resolver puzzles, explorar naves e planetas e interagir com personagens excêntricos. O processo depende de coletar itens, resolver enigmas e usar objetos de inventário da maneira mais criativa possível. O Bucazoid aparece como uma moeda colecionável, muitas vezes em locais secretos ou escondidas, exatamente como um easter egg é. Ela é também um prêmio para jogadores curiosos que exploram cada ponto do jogo. No contexto do jogo, a Bucazoid tinha algumas utilidades. Podia ser coletada como parte de puzzles e em certas situações, Roger Winkle precisava da moeda para ativar mecanismos, pagar passagens ou até mesmo desbloquear itens especiais. Servia como um marcador de exploração. Jogadores que encontravam Bucazoides estavam descobrindo áreas secretas, ou então ganhando pontos extras, o que por sua vez incentivava o jogador a explorar cada detalhe do jogo. E claro, na altura era apenas um easter egg visual, algo usado para divertir e surpreender o jogador. Só que décadas depois do lançamento do jogo, alguns fãs começaram a ver que a Bucazoid como algo muito mais do que uma simples moeda de aventura. E é claro que a semelhança com Bitcoin, uma moeda criada 18 anos depois do jogo, não ajudou. E é claro que na internet isso criou uma espécie de profecia digital, mas segundo relatos da equipa do estúdio, Sierra Online, a Bucazoid foi criada como um item divertido e colecionável, um detalhe que adicionasse um humor, mistério e incentivasse a exploração, características essas que sempre definiram os jogos da Sierra. Segundo o próprio estúdio, o Bucazoid é apenas um dos exemplos clássicos de como o estúdio gostava de esconder easter eggs nos jogos, desde pequenos segredos, moedas, mensagens ocultas ou até itens engraçados.
Esse tipo de detalhe fazia parte do charme dos jogos point and click, criando uma experiência única para cada jogador. E no caso do Bokazoid, mesmo sem prever o futuro, ele acabou se tornando um ícone curioso e misterioso, capaz de gerar teorias que atravessavam décadas. Alguns rumores online afirmam que os Bokazoids poderiam ser usados como uma espécie de moeda online, isso num jogo de 1991, mas a realidade é que Space Quest 4 era totalmente offline, e o que o jogador realmente fazia era guardar as moedas dentro do inventário do personagem principal, Roger Winkle, como se fossem itens colecionáveis ou usáveis em puzzles. Então até dá para perceber o porquê que fãs modernos associaram isso ao conceito das criptomoedas, mas era apenas um detalhe da gameplay clássica de um jogo point and click, nada muito mais do que isso. E enquanto investigamos os bastidores de Space Quest 4, alguns fóruns da internet começaram também a espalhar outro rumor estranho. Teóricos e fãs continuavam a insistir numa única coisa: dois nomes que aparecem nos créditos do jogo, Rod Nakamoto e Satoshi Uesaki. Dizem que eram grandes figuras da Sierra Online que ajudaram a criar o jogo e que tudo estaria conectado à estranha moeda Bokazoid, quase idêntica ao símbolo do Bitcoin. E essa teoria, claro, espalhou-se rapidamente e foi ganhando força. Afinal, Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin. Rod Nakamoto é o nome de um dos supostos criadores do jogo e Satoshi Uesaki é nome de um outro suposto criador do jogo. Se juntamos esses nomes, vamos ter Satoshi Nakamoto. Mas isso seria uma coincidência demasiado impressionante. E isso é claro que nos fóruns da internet foi suficiente para bater o martelo na situação toda e dizer: olha, realmente, Satoshi Nakamoto foi apanhado. E muitos acreditam que Satoshi Nakamoto na verdade foi duas pessoas, Rod Nakamoto e Satoshi Uesaki. A teoria espalhou-se rapidamente porque para muitos parecia a prova inegável de uma teoria da conspiração, ou então um mistério de um jogo antigo escondido aos olhos de todo mundo na década de 90. Mas a verdade é um pouco diferente disso. Rod Nakamoto e Satoshi Uesaki não aparecem nos créditos de Space Quest 4. Eles não eram parte da equipa principal da Sierra Online e não participaram no desenvolvimento do jogo. Sim, é verdade que ambos tiveram alguma ligação com a indústria de jogos, trabalhando em projetos muito específicos aqui e ali, mas nada relacionado ao Space Quest 4. Então, como muitas histórias da internet, essa teoria acabou por se tornar um mito popular. E isso só nos mostra como é importante separar os factos da ficção. E para piorar tudo, a especulação cresceu ainda mais, com o surgimento de alguns rumores ligando Elon Musk a essa situação toda. Alguns teóricos dizem que como Elon Musk havia criado um jogo chamado Space Blast em 1984, nos fóruns da internet afirmam que Musk teria entrado em contato com membros da Sierra Online e que tudo estaria ligado a Nakamoto e Uesaki. Na verdade, Rod Nakamoto é um engenheiro executivo que trabalhou na indústria de jogos desde os anos 80. Ele criou o Mockingbird, uma das primeiras placas de som para a Apple II. Fundou a Interactive Designs e participou de jogos como Robocop, Ikari Warriors, Defender of the Crown e Tailspin. Mais tarde também chegou a colaborar com a Sega of America em títulos como Eternal Champions, Star Wars Arcade, Sonic Spinball e Garfield. Mas ele não trabalhou diretamente no Space Quest 4 e não fazia parte da equipa principal da Sierra. Já Satoshi Uesaki foi um designer gráfico japonês, conhecido pelos jogos Texter e Zeliard da Game Arts. Seu trabalho foi importante no Japão, mas não há registros confiáveis de colaboração significativa com a Sierra ou com o próprio jogo em si. Portanto, enquanto alguns fóruns e teóricos da internet podem fazer parecer que Rod Nakamoto e Satoshi Uesaki estavam os dois ao mesmo tempo a trabalhar no jogo e na misteriosa moeda Bokazoid, a verdade é muito diferente disso. A realidade é muito mais simples. Eles tiveram uma pequena ligação com a indústria de jogos, mas nada a ver com o Space Quest 4. Esse é só mais um exemplo de como os rumores se espalham muito rápido.
Mas então, se tudo não passava de uma teoria da conspiração, então mas como surgiu o símbolo da Bocazoide? E por que ele se parece tanto com o Bitcoin? Então, agora que esclarecemos os rumores sobre os nomes, vamos focar no que realmente tornou Space Quest 4 curioso, a tão famigerada Bocazoide e o mistério simbólico. Então, quando comparamos a Bocazoide com o Bitcoin e metemos as duas lado a lado, é inegável as semelhanças. Ambas possuem um design limpo, simbólico que remete a moedas digitais, mas as semelhanças visuais podem ser uma mera coincidência, já que na época, designers de jogos adoravam criar itens que parecessem futuristas ou tecnológicos. Em 1991, os jogos point and click estavam no auge, e a Sierra Online buscava sempre elementos visuais únicos, algo para chamar a atenção e se destacar dos demais, e também ao mesmo tempo entreter o jogador. Então a misteriosa moeda encaixa-se perfeitamente nesse espírito de inovação, mistério e humor. Não era um aviso sobre o futuro financeiro do mundo ou alguma coisa desse gênero. Parece muito mais ser um detalhe criativo ou uma piada, como um easter egg escondido. Mas então, quem foi o designer que desenhou a Bocazoide? E por que essa ideia de deixar esse easter egg para trás? Antes de entendermos quem criou o Bocazoide, primeiro precisamos de perceber que Space Quest 4 foi desenvolvido principalmente pelos Two Guys from Andromeda, Mark Crow, designer e artista conceitual, e Scott Murphy, roteirista e designer de puzzles. Outros artistas gráficos e designers também participaram, como Janet Lund e Josh Meadow, que eram responsáveis pelos cenários e personagens e até mesmo pelos easter eggs. Não existe um registro oficial apontado que demonstre que a Bocazoide foi criada por um único designer, mas provavelmente quem criou esse design específico foi Mark Crown em conjunto com alguns outros membros da equipe de artes. Portanto, enquanto os cantos da internet podem fazer parecer que Rod Nakamoto e Satoshi Uesaki estiveram envolvidos no jogo, na realidade, eles nem sequer estão nos créditos do jogo. A verdadeira equipe que desenvolveu Space Quest 4 aparece nos créditos e inclui os famosos Tsugai from Andromeda, Mark Crown e Scott Murphy, responsáveis pelo design e pela história, além de Josh Meadow, Janet Lund e outros artistas que cuidaram da parte dos easter eggs. E pela parte dos designers, Wendy e Richard Schiffer, então a Sierra realmente era conhecida por ter muitos talentos criativos e trabalhavam todos em múltiplas séries simultaneamente. Não é à toa que muitos destes nomes aparecem nos créditos de vários jogos point and click da época, entre 1987 a 1995, enquanto que Rod e Satoshi tiveram apenas pequenas ligações com a indústria de jogos. Não há registros confiáveis que demonstrem que eles participaram da Sierra em algum momento da produção do jogo. Uma coisa que podemos afirmar é que eles definitivamente não aparecem nos créditos do jogo. Então, aparentemente, a Bocazoide foi apenas mais um dos easter eggs humoristas que a Sierra gostava de fazer nos anos 90. Mas não deixa de ser muito surpreendente que os dois logotipos sejam tão parecidos assim. Mas e você? Em qual dos dois lados você acredita? Você está do lado dos teóricos dos fóruns da internet ou do lado da equipa da Sierra? Já deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu me chamo Antônio e até uma próxima.